projeto de lei pode estabelecer o marco legal do mercado de seguros do Brasil. Na visão dos que defendem o texto atual, se aprovado, o projeto de lei 29 de 2017 criará regras para os contratos de seguro no Brasil, buscando a proteção dos consumidores, a clareza e a transparência e normas para o funcionamento das empresas e dos serviços oferecidos. Para esclarecer o que diz o projeto, eu converso agora com Alessandro Ottaviani. Ele é o superintendente da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do Brasil. Senhor Alessandro, obrigado pela sua participação em nosso programa. Bem-vindo de forma remota ao Cidadania. Nós é que agradecemos, obrigado pelo convite e parabéns por todo o trabalho que vocês fazem aqui no programa. Obrigado. Senhor Alessandro, para a gente começar, eu apresentei o senhor superintendente da Superintendência de Seguros Privados. É um órgão muito importante dentro desse setor do mercado de seguros no Brasil. Primeiro, eu queria que o senhor apresentasse para a gente quem é a SUSEP, né? Que órgão regulador é esse, qual o papel, a missão da superintendência? A Superintendência de Seguros, ela é uma autarquia que exerce a fiscalização e a regulação do setor de seguros, previdência privada e capitalização no nosso país. E ela é responsável por controlar, por supervisionar, fiscalizar, ver se está correto, aproximadamente 15% do PIB nacional em provisões técnicas. Portanto, ela é um órgão muito importante para toda a estabilidade da economia e, assim, para toda a vida de todos os cidadãos brasileiros. É um órgão absolutamente consolidado, muitíssimo bem organizado. Nós temos diversas leis e normas que estruturam o órgão. Nós existimos já há 57 anos, estamos indo para completar 60 anos, temos uma excelente memória, mas mais do que isso ainda construiremos um melhor ainda futuro para o órgão. Esse é o plano atual da SUSEP. SUSEP 60 anos, memória e futuro, nós ainda temos muito o que contribuir com a economia brasileira como um todo. Bom, falando em futuro do mercado de seguros, nós temos tramitando no Congresso Nacional, enquanto gravamos essa entrevista, o projeto de lei 29 de 2017, que também tem uma longa história. Ele começa ali pelos idos de 2004, não é tão longevo quanto a SUSEP, mas já está há bastante tempo em tramitação também, foi arquivado, voltou e agora está a bola da vez dentro do mercado de seguros. Por que uma legislação específica para regular o mercado de seguros, sendo que dentro de toda essa história que o senhor acabou de trazer, inclusive da SUSEP, é um mercado que já é regido por normas como o Código Civil, a Lei Complementar 126, além de todas as normas que foram criadas pelos órgãos reguladores, aí, claro, com o protagonismo da SUSEP. Por que criar agora uma legislação específica, revogando, inclusive, parte dessa legislação vigente? Nos principais mercados do mundo, o desenho regulatório ele é composto por dois grandes pilares. Um é a autoridade administrativa, tal qual a SUSEP. E o outro é uma lei específica do contrato de seguro. Essa é a combinação ótima encontrada pelos principais mercados do mundo. No Brasil, nós temos um desses pilares, que é a autoridade administrativa, a SUSEP. O outro pilar nós não temos, porque as normas gerais para o contrato de seguro, elas são um pedacinho do Código Civil. Todos os que já estudamos direito civil, foi o meu caso, fiz o curso de direito, hoje sou professor de direito na Faculdade de Direito da USP, todos os que estudamos o Código Civil, percebemos que seguro vira um pedacinho do nosso curso. Aliás, na maioria das vezes, talvez o professor nem tenha tempo de chegar, porque tem outros contratos ali para serem estudados. Compra e venda, locação, às vezes a gente tem até um curso de direito de família e de repente terminamos a faculdade e direito do seguro sequer foi estudado, porque o Código Civil é muito amplo e seguro fica encantoado ali, quase perdido naquele grande diploma normativo.
O melhor modelo normativo, portanto, utilizado no mundo inteiro é destacar a regulação do contrato de seguro do Código Civil e criar um microsistema específico. É para este novo patamar que esta lei, uma vez aprovada pelo Parlamento, com a sua sabedoria, com a sua capacidade de absorver os debates democráticos, uma vez aprovada esta lei, é para esse outro patamar que nós migraremos no desenho institucional brasileiro. Agora, esse projeto de lei, ele se insere dentro de uma série de ações governamentais, inclusive há um interesse do governo em aprovar essa matéria, ele se insere dentro de um plano, um programa nacional de desenvolvimento do mercado de seguros. Como o texto dessa lei, como essas inovações jurídicas, como esse novo regramento pode fomentar o crescimento desse mercado? Olha, mercado, né, é aquele lugar onde um compra e o outro vende, né? Quando nós vamos comprar alguma coisa, se a gente comprar algo que foi bom, a gente pode voltar lá, né? Tanto um pão na chapa, quanto uma compra que a gente faz na internet, né? Do nosso filme preferido, do nosso eletrodoméstico. Se é boa a experiência da compra, a gente volta. Se é ruim a experiência da compra, a gente não volta. Nem na padaria que vendeu um pão na chapa que não era bom, nem no site de compras da internet que não entregou exatamente o que ele prometeu. Por isso, com os seguros não é diferente. Quando o consumidor, o segurado, ele compra o seguro, se for bom, ele volta. Se não for bom, ele não volta. Portanto, nós temos que ter uma lei que garanta para o interesse do mercado como um todo, que quando alguém comprar seguro, vai ser bom e ele vai voltar. O objetivo principal desta lei é exatamente este: assegurar que toda a jornada de compra, de consumo do produto seguro, ele seja adequado para que aí a gente consiga gerar um clima de confiança e muita satisfação no mercado para que aí compre-se mais seguro. Comprando-se mais seguro, os segurados vão estar mais protegidos e as seguradoras vão estar com um patrimônio maior. E isto significa, na verdade, a inauguração de um ciclo virtuoso para a economia brasileira como um todo. Esse é o objetivo econômico desse diploma normativo que hoje é debatido no Congresso. Mas o senhor considera que, pelas regras atuais, essas compras não estão satisfatórias, principalmente para o lado dos consumidores, já que o senhor está enfatizando aqui essa proteção aos consumidores? As regras como estão hoje, elas não dão essa clareza, não dão as condições para que esse mercado funcione de forma equilibrada para os dois lados, trazendo essa satisfação para que o consumidor de seguros volte a pedir o seu pãozinho na chapa lá na padaria? Vou te dar alguns dados. Num país de 210 milhões de habitantes, nós temos uma frota segurada que equivale a mais ou menos 30% do total. Portanto, nós temos 70% de frota potencialmente segurada que está fora do alcance do mercado atual. Nós temos, eventualmente, de área plantada segurada, algo que oscila entre 10%, 15%, quando muito chega lá para a faixa dos 18%. Nós temos, portanto, quase 80% do mercado para trabalhar como área plantável, área cultivada segurada. Os dados, portanto, para o mercado de seguros brasileiro, se a gente olhar o copo meio vazio, ele é um mercado que hoje é pequeno. Mas se a gente olhar para o copo meio cheio, na verdade, nós temos um imenso potencial para esse mercado. E o Brasil tem que pensar grande. Nós temos condições de ser um grandioso país e isso passa pelo mercado de seguros. Portanto, nós temos que criar as condições para que o consumidor adentre esse mercado e, quando ele adentrar, ele compre algo que, de fato, satisfaça as suas oportunidades. É para isso que esta lei vem sendo debatida há décadas e aprimorada pelo Parlamento. É uma lei, e com isso eu encerro aqui, é uma lei que teve aproximadamente 200 emendas propostas e praticamente a totalidade delas incorporada. Ela, de fato, recebe o influxo de todo esse debate democrático e, paulatinamente, foi muito aprimorada. Creio que é esse o atual estágio do diploma normativo hoje em dia. O senhor fez uma analogia bem interessante em relação ao mercado dessas compras, mostrando que desde uma compra na padaria, a pessoa que vai ali, compra o seu pãozinho de manhã cedo para comer o pão na chapa e volta quando é bem atendido, quando está satisfeito com a sua compra, ou das compras da internet. Aí agora o senhor traz para a gente
uma área do mercado de seguros que nem todos conhecem. Ele está falando, assim, por exemplo, de grandes áreas agricultáveis, as áreas de plantio, e aí a gente está falando de um mercado de grandes riscos também, entre outras áreas, como a área de energia, engenharia. E uma das queixas das entidades, né, de associações, de empresas, em relação ao projeto de lei, é que ele regula da mesma forma o mercado, né, os seguros, os contratos de seguros de grandes riscos e aqueles chamados de hipossuficientes, que é o mercado de seguros da pessoa física que tem ali o seguro do seu carro, às vezes até o seguro de um celular. E essas regras iguais para situações tão diferentes seria prejudicial ao mercado. Como que se houver essa questão? Olha, a Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, apoia o projeto. A Federação Nacional dos Corretores, a FENACOR, apoia o projeto. As principais associações de consumidores apoiam o projeto. Inúmeras associações e empresas, individualmente falando, ao longo de todas essas décadas de tramitação, apoiam o projeto. Por que houve este grande consenso em torno desse projeto? Porque elas veem, na verdade, que o estabelecimento de regras mínimas para o comportamento contratual de todas as empresas no mercado é, na verdade, um ganho. E isso tanto para o pequeno quanto para o grande segurado. Por quê? Porque aprender a comportar-se bem em mercado, né, aprender a fazer o que é certo, é bom para aquele que é pequeno e é bom para aquele que é grande. Por isso, este tratamento que é unificado, na verdade, ele traz uma pedagogia adequada para a economia, que basicamente diz o seguinte: este contrato de seguro, ele tem um momento para começar, um momento para terminar, ele tem obrigações que são claras, ele tem direitos que são claros, e este é um patamar mínimo. A partir deste patamar mínimo, claro que toda a liberdade contratual é bem-vinda, mas deste patamar mínimo para trás não se volta. O Brasil é para ser um país no qual nós tenhamos muita confiança nas transações econômicas. E esta lei, ela infunde, ela traz este comportamento culturalmente distinto para este mercado que nós queremos que cresça, que nós queremos que floresça. Dentro desse contexto, ainda, né, trazendo esses questionamentos que estão sendo feitos por algumas das associações de classe, especialmente associações empresariais, há uma queixa de que esse projeto de lei traria nas palavras da nota emitida à imprensa por essas associações, eu posso citar aqui algumas delas rapidamente: a Associação Brasileira de Empresas Corretoras de Seguros, a Associação Nacional das Resseguradoras, a Associação Brasileira de Insurtex, a Associação Brasileira de Empresas de Resseguros e a Associação Brasileira de Gerência de Riscos. Eles falam em uma drástica redução da liberdade contratual e alegam que essa liberdade contratual foi conquistada pelo mercado ao longo dos anos e que agora haveria um retrocesso. Claro, o senhor traz aqui para a gente que outras entidades também empresariais têm visões diferentes, visão diferente em relação a esse ponto. Mas eu queria que o senhor comentasse, porque assim a gente esclarece para as pessoas que estão assistindo a sua visão e a visão da SUSEP em relação a essa questão específica da liberdade contratual. Olha, novamente, né? A Confederação Nacional das Seguradoras é a favor do projeto, a Federação Nacional dos Corretores manifestou-se favorável ao projeto, nós tivemos resseguradores que se manifestaram favoravelmente ao projeto, inúmeras entidades ou inúmeras empresas ao longo de toda essa tramitação sempre se manifestaram favoráveis ao projeto, porque essas que se manifestam favoravelmente ao projeto, elas entendem que não só o projeto ele assegura liberdade contratual, como ao assegurar um comportamento mínimo, direitos mínimos aos contratantes e também aos ofertantes, eleva-se, no âmbito desta atividade econômica, eleva-se a confiança e, portanto, elevando-se a confiança, aumenta-se as contratações. Portanto, a avaliação de todas essas associações que são favoráveis ao projeto é que está garantida a liberdade contratual e está garantido o aumento de confiança nas transações econômicas. Na outra ponta, em relação à liberdade contratual, a liberdade, quando ela é isenta, ou quando ela é operada num ambiente no qual não há
compensação entre aquele que é o mais forte e aquele que é o mais fraco, isto não é exercício de liberdade, isto é exercício de poder econômico. O que esta lei faz, ela equilibra as relações de uma maneira muito tranquila e de uma maneira consensuada. Se assim não fosse, todas essas entidades, certamente aqui mencionadas como favoráveis ao projeto, elas não estariam favoráveis, elas estão muito tranquilas que existe um patamar de asseguramento mínimo de direitos e certamente uma ampla perspectiva também de liberdade contratual. E de resto, para concluir, o seguro, ele é quase há 500 anos aquele tipo de instituto onde classicamente se identificou que havia uma disparidade muito grande, porque como é uma área muito técnica, nós temos historicamente no seguro as redações dos contratos feitas por um lado da operação econômica e não por outro. É para isso que existe a lei, para equilibrar este um lado e este outro lado. E desse ponto de vista nós estamos muito tranquilos que de fato trata-se de um salto qualitativo para melhor na organização jurídica do seguro brasileiro. Dentro da missão da Superintendência de Seguros Privados está o fomento a esse mercado de seguros, né? E o mercado de seguros vem passando por uma série de transformações, assim como todos os outros mercados, especialmente em virtude do avanço das nossas tecnologias digitais. Nós gravamos aqui no Cidadania, inclusive com o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, uma entrevista falando sobre o mercado, o sistema de seguros aberto, né, o Open Insurance, que vem num processo de implementação já em 2023. Essa nova lei, ela abre espaço para inovações como o Open Insurance, né, esse sistema de seguros aberto, que ele é semelhante ao Open Finance. Eu vou até pedir para o senhor explicar para a gente rapidamente o que seria esse mercado, esse sistema de seguros aberto e como essa legislação pode favorecer ou se, como é na visão dos críticos, se ela poderia de alguma forma inibir essa e outras inovações. O Open Finance, ele é uma iniciativa que foi capitaneada pelo Banco Central inicialmente, mas ele tem duas grandes pernas, o chamado Open Banking e o Open Insurance. E para resumir muito aqui, eu diria que basicamente ele é a tentativa de criar a interação virtual para a ampla maioria das transações financeiras que nós fazemos. Então, basicamente é a migração da nossa experiência financeira para o ambiente digital. Nessa experiência tem um pedaço ali que é o seguro, tem outro pedaço que são as transações bancárias. Eu estou bastante tranquilo de afirmar que não só esta lei, uma vez aprovada com a sabedoria do parlamento, com suas melhorias que certamente o parlamento há de ali colocar, uma vez aprovada esta normativa, não só ela é compatível com todo este passo na inovação da experiência da contratação de seguro, como ela impulsiona esta experiência. Por quê? Porque num ambiente mais complexo, num ambiente ainda mais desafiador que é o ambiente digital, um patamar mínimo de direitos e um conjunto de deveres daquele com os quais estamos contratando significa mais segurança para aquela parte da população que adentra nessas relações. Então, na verdade, aqui do que se trata é de um impulsionamento ainda maior às inovações digitais, porque garantindo-se este comportamento e estes direitos, as pessoas ficam mais tranquilas, porque não é fácil para quem tem mais idade, e nós já estamos nos aproximando desta mais idade, mas não é fácil para quem tem mais idade navegar num ambiente digital que é cada vez mais complexo. Agora, se nós temos a segurança que nós temos por trás de nós uma lei que nos garante direitos, que nos garante bom comportamento do outro lado, a gente pode se aventurar nessas contratações digitais com mais tranquilidade. Portanto, é uma harmonia entre esse diploma normativo e as novas ambiências de contratação. Um capítulo do projeto de lei trata de uma parte específica desse mercado, que é o mercado de resseguros. Há controvérsias em relação a essa parte da lei, porque alguns defendem que o resseguro, na verdade, ele deveria ser regido por outra legislação, seria a operação financeira e não exatamente parte do mercado de seguros. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que são os resseguros e como funciona essa legislação
em outros países, porque os que defendem que não deveria fazer parte desse projeto de lei, a regulação dos resseguros, eles acreditam que, defendem que essa inserção dentro do PLC 29 de 2017 criaria uma lei exótica aos mercados de outros países. O resseguro, ele é um instrumento muito importante para a dispersão do risco, ele auxilia que as seguradoras tenham capacidade para assumir mais e mais riscos. E na prática do resseguro, o que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Os resseguradores também querem ter controle sobre as operações que as seguradoras estão realizando. Isso é um movimento cada vez mais amplo, é absolutamente público e notório, eles falam disso, inclusive para atrair investidores. Dizem os resseguradores, olha, tanto você pode investir em mim, novo investidor, que eu vou te mostrar como eu controlo cada vez mais a atividade dos meus ressegurados, os seguradores. E, eventualmente, isso vai ao ponto de o ressegurador controlar a própria prestação para o segurado lá na ponta. Quando isso acontece, então, do que nós estamos falando? De uma transmutação do ressegurador que está aparentemente distante na figura de segurador. Portanto, eventualmente, alguém aqui em Guaratinguetá, ou lá em São João da Barra, ou lá em São Luís do Maranhão, contrata um seguro e, de repente, no momento de o seguro pagar a indenização, ele dá de cara com uma figura que ele nunca tinha ouvido falar antes, que é o seu ressegurador, que na verdade não é ressegurador dele, é um ressegurador do segurador. Portanto, o segurado, nós, ou as empresas com as quais nós convivemos dia a dia, quando ela der de cara com esta figura que está fazendo, às vezes, do segurador, aí ela tem que ter direitos adquiridos que afirmem claramente, olha, fique tranquilo, porque não haverá surpresas aqui, você tem um conjunto de direitos, você não será pego de surpresa e com isso nós conseguimos trazer confiança para todos os que contratam seguros neste país. Não haverá surpresa, não haverá bicho-papão, não haverá coisas estranhas acontecendo. Você contratou A, você vai receber A. Você contratou B, você vai receber B. E não, você contratou A, de repente vai chegar um cara que você nunca ouviu falar e vai dizer para você, agora não é mais A, agora é B, porque eu me chamo ressegurador e eu tinha um contrato com o seu segurador do qual você nunca ouviu falar. Isso não pode acontecer, porque isso erode a confiança e não cria mais confiança. Nós temos que ter um país que crie mais confiança e é para isso que esta lei organiza este pedacinho a mais do mercado. A lei também regula uma parte que interessa muito aos consumidores de seguros, que é a regulação dos sinistros. Aquele momento que ninguém gostaria de chegar. A gente faz o seguro para ficar tranquilo e a gente faz o seguro para não precisar dele, mas uma hora precisa. Como é que fica essa regulação? Vai ficar por conta da SUSEP? Olha, eu acho que a sua descrição foi muito boa, né? A gente contrata o seguro na esperança de nunca poder, de nunca usar, né? E o segurador também, né? Ele vende, e olha que maravilha, né? Se ele falou, nunca eu vou precisar acionar as minhas reservas técnicas, toda a operação dele também fica mais lucrativa. Mas a vida não é assim, porque às vezes a gente pegou um ônibus e justamente aquele ônibus que a gente pegou foi o que bateu, eventualmente a gente está na faculdade e olha, todo mundo podia ter o celular furtado, mas foi justo o nosso que foi furtado, ou às vezes a gente está na feira e por alguma razão ali a barraca, ela deu um problema e rolaram todas as frutas justamente em cima da gente e aí causou um acidente. Olha, a gente está exposto a esse tipo de coisa na vida contemporânea. É nessa hora que o seguro revela toda a sua importância. E essa coisa que eu descrevi aqui, né, tanto o acidente na feira, quanto o acidente na faculdade, quanto o acidente no ônibus, eles têm um nome que é um pouco esquisito, mas é um nome técnico, chama sinistro, né? A hora que acontece isso, as pessoas do mercado falam, opa, ocorreu um sinistro. Eu sei que lá no Rio de Janeiro e em outras localidades, a expressão sinistro, ela tem outros significados, né? Mas aqui no nosso ambiente, sinistro é esse acidente. Quando ocorre o acidente, nós temos que entender se ele está coberto pelo contrato e quanto que a gente vai receber. É este o nome, então, que é o ajustamento ou a regulação do sinistro, a organização deste pagamento final. Então, nós pedimos para a seguradora, por favor, caiu aqui, bateu o ônibus onde eu estava, eu acabei me machucando, por favor, regule, ajuste esse sinistro. Quanto é que eu vou receber?
este momento é o principal momento do seguro, porque é o momento no qual a gente pede para o segurador que ele nos dê aquele dinheiro que a gente contratou. O que a lei faz é organizar adequadamente este momento. Então ela fala, você vai ter tempo para fazer a sua reclamação e a seguradora vai ter tempo para te falar se ela vai pagar ou não e quanto ela vai pagar ou não. Portanto, nós trazemos muita certeza para esse momento. Esse é um grande ganho da lei, organizar adequadamente para o bem de todo o mercado o procedimento de regulação do sinistro. Bom, senhor Alessandro Ottaviani, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Eu que agradeço, sempre à disposição. Da mesma forma, a TV Senado fica à disposição da SUSEP. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Acompanhe, assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.